Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. E nesses tempos de quarentena vamos continuar aqui em casa, né? Até quando for o propósito de Deus retornarmos ao templo. E vamos, nesse momento, nos reunirmos para a doutrina, né? Que geralmente acontece na terça-feira, lá no templo. E agora podemos nos reunir também em casa, onde a graça do Senhor permanece sobre nós, meus amados irmãos. E vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele sua misericórdia sobre nós. Eterno, bendito, gracioso Deus, ó Pai, queremos Te agradecer, porque em dias tão trabalhosos, tanta dificuldade, tanta ansiedade, Senhor, qual o mundo anda agitado, Tu tens misericórdia de nós. Eu sei que muitos estão enfermos fisicamente e também espiritualmente, Pai amado, abalado com os últimos acontecimentos. Mas eu rogo que nesse momento, Pai, Tu tragas uma palavra de consolo aos nossos corações, que as nossas mentes sejam voltadas para Ti e possamos aprender a Tua santa palavra e ela edifique os nossos corações para que possamos Te render glórias em todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, continua abençoando a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do IPSEP, as nossas congregações em João Pessoa, Camaragibe, Vitória, os nossos irmãos em Cristo no Brasil, Pai amado, das diversas denominações e a Tua Igreja, Senhor, em toda a face da terra. Tens misericórdia, Senhor, dos Teus servos que estão enfrentando dificuldades nesse momento e alguns estão abalados, Pai, que Teu Espírito Santo os fortaleça e que Tu nos ajudes, Senhor, a passar por essa tempestade, glorificando o Teu santo nome. Eu Te peço e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no nosso estudo de hoje vamos tratar, o texto é um pouco grande, eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta em João capítulo 9, tá certo? Se não der tempo, você abriu a sua Bíblia em João capítulo 9, vamos ler todo o capítulo 9, né? Fala da cura de Jesus, do cego de nascença e toda a repercussão que tem com a cura ali do cego. Tá certo? João capítulo 9, você pode deixar sua Bíblia aberta. E eu até sugiro, meus irmãos, às vezes, pastor, antes você pode cantar, esse estudo está gravado, então faça sua reunião em casa, junte os seus familiares e divida comigo, né, uma porção da palavra, esse milagre do Senhor Jesus Cristo que tem aqui vamos dizer assim, uma verdade acerca de acontecimentos que nós não conseguimos explicar e que às vezes nos assombra, né? Então, nesse momento eu convido você e sua família a estar abrindo a sua Bíblia em João capítulo 9 e vamos ler todo o capítulo 9. E nos diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Preste atenção aqui na pergunta que o Senhor, que os discípulos fazem a Jesus Cristo. E a partir dessa pergunta, todo o capítulo 9 vai ter um desenvolvimento acerca da ação do Senhor Jesus Cristo. A gente vai lendo o capítulo 9, gradativamente e explicando, já que o texto é um pouco grande, talvez você aqui se perca. Então, voltando novamente no capítulo 9, ao contexto aqui, e passando Jesus viu um cego de nascença. Então, o cego havia há muito tempo nascido, ele havia nascido cego, né? Nos dito aqui essa informação. Entendemos que esse cego já era, lá na frente o Senhor conversa com ele já como homem adulto, né? Os fariseus conversam com esse cego que foi curado como um homem adulto. Então, provavelmente, esse homem tinha mais de 30 anos, né? Fica aí um adulto que poderia responder acerca de si mesmo. E ele havia sido nascido cego. E como você sabe que naquela época
a cegueira ali, o que cabia para os cegos era mendigar. Aquele homem vivia mendigando. Então os discípulos olharam para aquele homem cego, qual Jesus o identificou, e os discípulos resolvem fazer uma pergunta muito interessante, né? E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? É uma pergunta interessante, porque sabemos que não é da vontade de Deus que o surdo, o mudo, o cego, a deficiência do corpo, as doenças, as enfermidades, as deformidades, elas resultaram do pecado, né? Tudo que é mal nesse mundo veio do pecado. Então, se nós temos erva daninha que atrapalham a plantação, se nós temos tempestades e desequilíbrios no tempo, tudo isso veio, né? Apesar dos cientistas não crerem dessa forma, mas a palavra de Deus revela que tudo isso veio a partir do momento que o homem foi expulso do paraíso e que a terra se tornou maldita por conta do pecado de Adão e Eva, né? E nós herdamos essa terra, assim também como herdamos o pecado. Então os discípulos ali tinham uma visão que a deficiência, a cegueira daquele homem havia sido proveniente do pecado. E aí é onde está a pergunta: quem pecou, o pai, a mãe ou ele mesmo? Não é? A pergunta feita ao Senhor. E Jesus, como sempre, nos surpreende em suas respostas, né? E nos dá um ensinamento aqui, no mínimo, que você deve guardar no seu coração como sábio, para que a gente não fique, às vezes, olhando a desgraça de alguém, logo, rapidamente, nos apressarmos a dizermos: isso aqui é resultado do pecado, né? Isso aqui é resultado do pecado. Essa é uma resposta real, né? Todas as desgraças, tudo que é mal, de certa forma, vem como resultado do pecado. Mas Jesus aqui nos ensina que há um outro lado, não é? Há um outro lado, há o olhar de Deus sobre toda a história humana, e o olhar de Deus sobre toda a história humana é muito diferente do que o nosso olhar limitado. Talvez você não compreenda o que aconteceu com aquele cego, mas eu digo a você que aquele cego é muito, muito abençoado, né? Muito abençoado pelo Senhor. Porque o Senhor responde no verso 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, pois foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Jesus disse aqui: nem a mãe, nem o pai, nem ele pecou. Mas ele havia nascido cego para se manifestar as obras de Deus. Então a gente vai começar a compreender como assim. Como aquela criança havia nascido cega, né? Padecido todos aqueles anos, imagine 30, 40 anos, nós não temos a idade exata daquele 40, 30 anos, cego, mendigando, tantas dificuldades, e Jesus disse que ele nasceu assim não pelo pecado do pai e da mãe nele mesmo, mas ele nasceu assim por conta, para se manifestar a obra de Deus. E o verso 4, o Senhor completa a resposta: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Não é? Então, Jesus diz assim: aquele cego nasceu cego para aquele encontro com Jesus, para que o Senhor manifestasse, né, a obra de Deus. Porque quando Jesus cura aquele cego, ele está, meus irmãos, evidenciando a sua divindade. Ele está evidenciando que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é o Cristo, o Senhor. Então, ele está evidenciando, né, a sua graça sobre todos os homens. E aquele homem havia nascido cego exatamente para aquele momento. E aí onde vem a limitação do nosso olhar humano, né? Nosso olhar humano, ele é muito, vamos dizer assim, imediato. Ele é muito do hoje, do aqui e agora. Nós somos movidos muitas vezes, né, pelo automático, pelo presente,
né? Nós vivemos no presente e, claro, que Deus não é assim. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus está acima do tempo, né? Ele conhece todas as coisas imediatamente e a visão de Deus ela é muito mais completa, pois Ele é o Deus onisciente que sabe todas as coisas, né? Instantaneamente, não há essas etapas do nosso conhecimento. Então, quando Jesus olha para aquele cego, Ele não olha com aquele olhar humano, mas Ele vê naquele cego que ele foi feito para esse momento, para que eu glorificasse o meu Pai Celestial, curando, abrindo os olhos daquele cego e mostrando o poder de Deus, o poder salvador, o poder que Deus tem sobre todas as coisas. Porque quando o Senhor cura aquele cego de nascença, meus irmãos, há uma coisa interessante ali. Os olhos daquele homem, que nunca havia visto a luz, não é reconstruído pelo poder de Deus, de forma milagrosa e na presença de todos. Vamos ver como isso aconteceu a partir do verso 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Outra coisa aqui interessante na ação do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o Senhor ele poderia ter dito ver e aquele cego abrir os seus olhos e começar a ver e enxergar. Mas o Senhor faz esse milagre de uma forma interessante. Ele cospe na terra, faz um lodo com a terra e passa nos olhos do cego. E os olhos sujos com o lodo, com a terra, o Senhor diz, vai ali no tanque de Siloé e se banha, né? Se banha. Ele mergulhou ali e lavou. E quando ele lavou e abriu os olhos, ele começou a ver. Eu imagino a emoção daquele que nunca tinha visto a luz, né, do sol, a água, aqueles que estavam ao seu redor, a alegria de ser curado, de ter sua visão aberta. E aquilo aconteceu, né, com aquele cego de nascença. E ele ali, ele sai do tanque, né, vendo, todos que estavam ao seu redor ficam maravilhados, porque conheciam aquele cego, que conheciam, todos os dias passavam, ele estava ali mendigando. O cego já era de conhecimento de todos. Tanto é que a gente vai ver agora a reação do povo quando vê o cego, o antigo cego, né, agora dizendo que estava vendo. E eles não conseguem compreender o que havia conhecido. Era uma maravilha, era um sinal. Né? Então, no verso 8, você vai ver que os vizinhos, os conhecidos daquele cego, ficam confusos. Então vamos ler o verso 8 em diante. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Não é? Então você tem aí a confusão no meio das pessoas. Mas antes de falar dessa confusão, vamos voltar um pouquinho. Meus irmãos, Jesus vê aquele cego e os discípulos dizem: quem pecou? E a resposta de Jesus, essa é uma resposta chave para a gente compreender certas coisas. Nem tudo que acontece aos nossos olhos, como no presente sendo mal, vem para a destruição daquele, né, que é alvo dessas coisas ruins. Aquele cego ele foi criado para glorificar a Deus nesse momento. Ele foi escolhido para ser, não é, um instrumento de Deus para mostrar o seu poder redentivo. Né? O Messias, o Cristo tão esperado pelo povo judeu, né? Que haveria de abençoar todas as nações, como eu fui abençoado e como você foi abençoado se você está em Cristo Jesus. O Messias estava ali e aquele cego foi criado, passou tantos anos na escuridão, não como consequência do seu pecado. É claro que aquele cego tinha pecado, senão ele não precisaria de Cristo como seu Senhor e Salvador.
né? Senão ele não precisaria, ele não estaria também cego. A gente sabe que tudo, né, todas as nossas mazelas têm como origem o pecado. Mas Deus, quando permitiu que ele nascesse cego, ele deu àquela cegueira um resultado nobre. E aí talvez você não compreenda, mas pastor, como Deus pode fazer? Que coisa, né? Parece uma atitude ruim. Mas eu quero dizer o seguinte, meu irmão. O que é a nossa vida hoje? O que são 30, 40, 100 anos hoje? Você acha que vai viver quantos anos nesse mundo? Não é? Os mais otimistas querem chegar a 90 anos. Eu estou vendo agora, devido a essa pandemia, né, os maiores de 60 anos devem estar já muito amedrontados, porque eles olham o alvo desse vírus, o ponto fraco são as pessoas mais idosas. E provavelmente muitos idosos já estão assim, já se preparando, como é que eu vou enfrentar, Senhor, tem misericórdia de mim. O presente que nós estamos vivendo hoje, né, é um presente terrível, é um presente de pavor, de pânico, de desconforto, né? Muitos estão em suas casas, guardando aí a quarentena. No nosso país ainda não está uma quarentena compulsória, onde você é obrigado ou então você é preso. Em alguns países você não pode sair de forma nenhuma, senão a polícia vai lá e lhe prende, né? Nós estamos fazendo isso por sabedoria, vendo os exemplos de outros países que não guardaram a quarentena, enquanto nós vamos nos preparando para enfrentar essa peste, essa doença que está se espalhando tão rapidamente. Então, nosso presente é esse, nós vemos assim. Mas Deus, meus irmãos, Deus já vê todos nós glorificados. A ação, Deus já vê o final do seu plano, o início, o meio e o fim, nós vamos atravessar, porque somos seres temporais. Mas Deus é atemporal, Deus é eterno, Deus não tem início nem fim. Para Ele tudo é imediato. Então, o que comparar aquele cego, aqueles anos que aquele cego se desenvolveu e todo o sofrimento que ele enfrentou, comparado à eternidade? Não é? O que você escolheria? Pensa bem, você escolheria nascer cego e durante 30, 40 anos e depois ser curado pelo Senhor Jesus Cristo, ou nascer vendo, crescer saudável, sem nenhuma doença, sem nenhuma deformidade, sem nenhum problema e viver 100 anos aqui, mas nunca encontrar o Senhor Jesus Cristo e por isso nunca ver a luz do Deus eterno. E assim partir deste mundo para o juízo. Infelizmente, o Evangelho não diz outra coisa, infelizmente não, felizmente, porque sem Cristo estamos perdidos. E felizmente o Senhor é o caminho sublime. O valor de Jesus Cristo, né, para muitos é só um fato histórico, é um homem bom, mas para nós que cremos, ele é a salvação. Ele é aquele que desceu da sua glória, morreu na cruz e ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. E ele nos prometeu ressurreição para a vida, ressurreição para um novo céu, uma nova terra, para uma qualidade de vida incomparável. Lá em Apocalipse diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nunca mais sentiremos angústia, nunca mais seremos apavorados ou estremecidos ou abalados ou angustiados pela enfermidade ou por guerra ou por qualquer outra coisa. Viveremos numa comunidade, numa sociedade, num mundo restaurado, sem pecado, sem o diabo e sem os ímpios. É para isso que o Jesus nos chamou, para os novos céus e a nova terra. O que chamamos de paraíso, não é? É esse novo céu e nova terra, é uma vida perfeita. E diz que nessa vida perfeita nós poderemos contemplar a face do Senhor. Nós conheceremos Jesus pessoalmente, não só de ouvir falar, ou não só por nossas orações, ou não só por ouvir a sua palavra, mas poderemos ver o Senhor com os nossos olhos. Então, quando a gente percebe esse horizonte da salvação, a gente percebe como aquele cego que nasceu cego era tão abençoado. E no desenrolar do texto, você vai perceber que isso vai ficando cada vez mais evidente.
Porque as pessoas que estavam à sua volta, que tinham a visão física, não conseguiam enxergar o que aquele cego enxergou em Jesus Cristo. E o que aquele cego enxergou em Jesus Cristo é de fundamental para todo homem e toda mulher hoje. Eu louvo a Deus, porque Ele se manifestou, Ele se revelou a esse cego de nascença. E hoje nós podemos dividir essa história, esse milagre, porque Ele nos chama a atenção. Tem coisas que acontecem na nossa vida, não por conta dos nossos pecados, né? Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. Às vezes, algumas desgraças que acontecem na vida dos homens, e aí eu vou incluir a questão dessa pestilência se espalhando, mas diz, mas pastor, como isso pode ser bom? Lembra que o Senhor falou que antes do seu retorno haveria muitas pestes, fomes, terremotos, coisas ruins acontecendo em todo o globo, mas que o povo de Deus se alegrasse. Por que se alegrar? Não que o povo de Deus deseje o mal para o mundo, porque essas coisas acontecendo seria a confirmação do que Jesus disse que voltaria, retornaria. Então, todas as vezes, meus irmãos, que eu vejo um grande sinal global, a primeira coisa que eu lembro é que o Senhor está voltando. Às vezes a nossa sociedade, a nossa igreja moderna, contemporânea, está precisando disso. Nós estamos, às vezes, muito confortáveis com a nossa tecnologia, com a nossa riqueza, com o nosso conforto. Né? Diz, pastor, mas eu sou pobre, eu não tenho nada disso, eu não tenho conforto, eu trabalho muito. Sim, mas às vezes nós estamos cercados, meus irmãos, comparado à época de Jesus Cristo, há tanto conforto, há tanto, né, tantas regalias que nos esquecemos. Né? Eu lembro de um homem, já com uma certa idade, que me disse que eu achei interessante a visão dele. Ele disse assim, na época que não existia celular, os pais oravam mais pelos seus filhos. E eu fiquei pensando, olhando para aquele senhor e disse, sim, como assim os pais oravam mais pelos seus filhos e na época que não tinha celular? E ele disse assim, pastor, porque na época que não tinha celular, quando o filho saía, não tinha como ligar para ele e dizer, meu filho, onde você está? Então, geralmente, os pais oravam e diziam, Senhor, tem misericórdia do meu filho, faz com que ele chegue logo em casa, protege-o no caminho. Hoje, às vezes, em vez de orarmos ao Senhor, fazemos o quê? Pegamos o celular, ligamos, onde você está, meu filho? Mãe, pai, eu estou bem, né? Mãe, eu estou bem, eu estou aqui, estou chegando daqui a pouco. Assim? Então, às vezes, a tecnologia nos traz uma facilidade e nos esquecemos daquilo que o Senhor tem nos dado. Mas no foco aqui, meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção é que Jesus disse que aquele cego nasceu daquele jeito para a glória do Senhor. Ele afasta aquela questão do pecado e a gente deve ter muito cuidado e aprender aqui quando nós acusamos o outro de pecado. Isso aconteceu na vida dele por conta do pecado. O Senhor é juiz de todas as coisas. O nosso dever, é claro que alguns pecados existem devido a... algumas enfermidades existem devido ao pecado, tá certo? Se eu sou promíscuo, por exemplo, não guardo o meu corpo para minha esposa e pego uma doença sexualmente transmissível, aquilo foi resultado de um ato desaprovado por Deus, tá certo? A mesma coisa acontece se eu sou negligente com o meu corpo e começo, porque quando a gente fala da sexualidade, tudo é muito complexo, hoje tudo chama muita atenção, escandaloso, o que é, o que não é pecado, mas a palavra de Deus é muito clara em relação a isso, a questão da sexualidade, mas tem outras coisas que passam desapercebido pela nossa vida e às vezes a gente não entende. Por exemplo, quando nós tratamos mal o nosso corpo, quando a gente já tem entendimento que uma alimentação X vai trazer danos ao nosso corpo e insistimos e depois estamos com uma diabetes, uma pressão alta, resultado do mau hábito é um resultado, aquela enfermidade que nós adquirimos foi resultado de um mau hábito, de um pecado. Não cuidamos bem, sabíamos que fazia mal, mas mesmo assim insistimos. Então você fuma, tem um vício, o vício já é pecado, você perde o seu domínio próprio, tá certo? E quando você tem um câncer derivado do fumo, o médico chega para você, você tem esse câncer porque você fumou, aquilo foi derivado do pecado, tá certo?
Mas o foco aqui é que aquela cegueira havia vindo para a glória do Senhor, porque havia demonstrado o poder do Senhor em salvar. Ele era o Messias, Jesus Cristo. Vamos prosseguir? Para não aproveitarmos o nosso tempo e avançarmos um pouco mais. Então, claro que um cego de nascença começar a ver, e aí você tem os vizinhos que viveram aqueles anos próximo daquele cego, que sabia que ele era cego. Imagine, né, como eles se admiraram. Como é que pode ser isso? Como é que é isso? Então os vizinhos, verso 8, vamos voltar aqui ao verso 8. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, tá vendo? Eles sabiam que era cego, diziam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Olha a pergunta. E aí vem a resposta, interessante, porque a coisa era tão impressionante, né? E até para nós hoje, mesmo com a nossa ciência, a tecnologia hoje, dificilmente um cego de nascença fica curado perfeitamente. Ainda é um milagre hoje. E imagine na época do Senhor Jesus Cristo. E aí uns diziam: este é este, e outros: parece com ele. É o verso 9 que eu estou lendo. E ele dizia, o cego dizia: sou eu, sou eu. Então os seus vizinhos diziam: parece com ele. Um dizia: não é ele. E o cego dizia: sou eu mesmo, eu vejo, eu estou curado. Então no verso 10 em diante, vamos correr um pouquinho com o texto. No verso 10 em diante, diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos. Olha a pergunta, todo mundo queria saber: como é que tu ficaste curado? Como é que os teus olhos abriram e agora vem? Verso 11, a resposta. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Coisa simples. O Senhor pegou um pouquinho de lama, passou nos olhos dele, mandou ele tomar banho no tanque de Siloé. Ele foi lá, se banhou, e quando ele terminou de se banhar, ele viu, ele estava curado. É assim o poder de Deus. Aquele que fez o céu e a terra pode reconstruir um olho, 2 olhos humanos. E os vizinhos e conhecidos daquele cego estavam maravilhados, espantados, e não sabiam, né, como isso era possível. Mas aquele cego dizia: sou eu, e foi assim. Verso 12, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu o cego, né? Não sei. Então, aqueles queriam encontrar agora Jesus Cristo, queriam ir até o Senhor Jesus Cristo, porque ele fez aquela maravilha. Possivelmente, alguns já estavam pensando em si mesmos e dizer: olha, eu posso ser curado também de algumas coisas. Eu quero saber como é que ele fez, aquela curiosidade acerca do Senhor Jesus Cristo. Só que o cego disse: eu não sei onde Jesus está, eu não sei. Eu fui me banhar, eu fui tomar o meu banho lá no tanque, obedecendo a palavra do Senhor, e agora estou vendo, mas não sei onde ele está. O verso 13, levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E aí vem uma outra etapa desse milagre, meus irmãos. Os seus vizinhos, os seus conhecidos, não encontrando Jesus Cristo, não sabendo onde Jesus Cristo estava, levam eles a quem? Aos doutores da lei. Levam eles à sinagoga, levam eles ali aos fariseus, aqueles homens que tinham conhecimento da revelação de Deus, aqueles homens que eram religiosos. E aí é onde eu digo, aqueles homens que deveriam ver, que deveriam entender, não entendiam e não viram o milagre do Senhor e o seu significado. Não é? Essa é a parte triste. Aqueles que eram saudáveis, tinham os seus olhos, que passaram anos e anos lendo, meditando na revelação de Deus, as Sagradas Escrituras do Velho Testamento, na época ali,
esses homens que haviam estudado a Sagrada Escritura, que seriam capazes de entender ali a vinda do Messias, um dos sinais do Messias ali, que curar um cego de nascença era um sinal do Messias, um sinal do Salvador estava entre eles. Eles não conseguiram ver, eles estavam cegos. E esses próximos versos a gente vai ver a cegueira espiritual, que é pior do que a cegueira física. Se você é cego de nascença, você pode ter sua visão restaurada e terá sua visão restaurada se você tiver sua visão espiritual restaurada. Porque nos novos céus e nova terra, todos serão perfeitos, glorificados e terão suas capacidades em pleno vapor, né? Ou seja, na sua plenitude, nós teremos a nossa humanidade na plenitude da perfeição. Então, ser cego material hoje, meus irmãos, vai durar por um pouco. Mas ser cego espiritual, morrermos, partirmos desse mundo cegos espiritualmente, nos traz um dano eterno, né? Nos traz uma cegueira eterna, no sentido de que as consequências do pecado permanecerão sobre nós e nós herdaremos, em vez do céu e a terra, o inferno. Tá? É o que o Senhor nos disse, que muitos seriam, né, apartai-vos de mim, estariam separados dele. E aqui os fariseus deveriam ter essa visão que o Salvador viria e que esse Salvador faria sinais e prodígios. E esse cego de nascença ser curado era um sinal evidente de que quem estava ali entre eles era o Messias, era o Cristo. Mas a cegueira espiritual nos impede de enxergarmos o verdadeiro Senhor e Salvador das nossas almas, Jesus Cristo. Isso é muito triste, não é? Isso é muito triste. Vamos olhar aqui o verso 14, como disse. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira? E ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então, qual foi o efeito, né, do testemunho ali daquele ex-cego para os fariseus? Uma parte dos fariseus dizia, esse homem, Jesus, não é um homem de Deus, porque ele trabalha no sábado, ele quebrou o sábado, ele fez o lodo, ele curou no sábado. E aí há uma ênfase, né, nessa questão do sábado aqui, muito, né, distorcida da visão farisaica, da visão ali dos fariseus, quando o próprio Senhor Jesus Cristo o confronta em vários momentos acerca dessa falta de visão espiritual dos fariseus, em perceber que curar, que fazer alguma coisa, ajudar o próximo no dia do Senhor não era pecado, mas pelo contrário, era obrigação de todo servo do Senhor. E que Jesus não poderia ser acusado de curar alguém no sábado e de quebrar, né, a lei, quebrar o dia do Senhor. Pelo contrário, nós devemos socorrer as pessoas, devemos fazer o bem em todos os dias, principalmente no dia do Senhor, né? Mas eles ficaram divididos. Por quê? Ao mesmo tempo que eles tinham essa compreensão do sábado, que não poderia ser quebrado com a cura, com o trabalho, em fazer o lodo, em passar nos olhos ali, em cuidar daquele enfermo. Ao mesmo tempo, eles diziam como alguém que não é de Deus pode abrir os olhos de um cego. Então havia ali divisão, havia ali uma dissensão, uma discussão entre os fariseus, né? Verso 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, os fariseus, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E o cego respondeu. E ele respondeu, que é profeta. Verso 17. Verso 18. Os judeus, porém, não creram. Olha aqui a palavra. Os judeus, porém, não creram. Eles não acreditavam que Jesus Cristo, né, veio da parte de Deus. Não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse.
né? Então aqui, ó, os judeus não creram que o Senhor seria capaz de abrir os olhos do cego. Eles não creram que aquele homem era cego, né? Eles acreditavam ali, eles estavam começando a dizer que aquilo era um tipo de truque. De truque. E eles não acreditaram que o cego era cego de nascença até o quê? Se você ver no verso 8, até que os pais daquele cego, né, chamaram os pais do cego, testemunharam, esse é o nosso filho. E ele nasceu cego e agora vê. Enquanto não chamaram os pais, no verso 18 ainda, do que agora via. Né? E perguntaram-lhe, dizendo, verso 19, perguntaram-lhe dizendo, é este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Então ele chama os pais daquele cego, tentando ver se era algum truque, se era alguma falsidade vinda da parte do Senhor Jesus. Percebam que os fariseus eles já conheciam Jesus Cristo e que eles não estavam preocupados nem um pouco com aquele cego, não estavam preocupados com o bem-estar do cego, eles estavam preocupados que Jesus não tomasse a fama de ser o Messias, de ser o Cristo. A gente vai entender isso nos próximos versos, mas eu quero que você chame a atenção. Ele chama os pais, tentando mostrar ali que havia uma farsa, que aquele menino não havia nascido cego, mas fingia ser cego. E os pais dizem, não, esse nosso filho nasceu cego. Agora, como ele vê hoje, eu não sei. E aí os pais, meus irmãos, claro que os pais sabiam. Eles não queriam falar ali. Né? Verso 20, vamos ver. E seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Ao testemunho. Eles não negaram que o filho nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. O que ele tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo e ele falará por si. Se parássemos aí, não entenderíamos. Pastor, porque o senhor está dizendo que os pais não estavam ali falando a verdade totalmente? Porque o texto, os próximos textos vão dizer isso. Os pais não negam o filho, não negam que ele nasceu cego, mas eles ocultam que foi Jesus que curou. Foi Jesus que fez ali aquela obra milagrosa. Então, no verso 22, há razão porque os pais não, de primeira pergunta, não dizem, foi Jesus que curou. Né? No verso 22 diz, seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Porquanto os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Meus irmãos, quantas pessoas, né, temem confessar a Cristo como Senhor, como Messias, como Salvador, porque hão de perder alguma posição, algum ganho econômico, algum prestígio, né, social. O caso aqui dos pais do cego. Imagine, seu filho é curado e você tem uma dureza de coração, porque os pais aqui demonstram temer muito mais aos fariseus do que ao Senhor. E eles dizem, olha, ele já tem idade para falar de si mesmo. Então pergunta a ele e ele vai responder. Eu não vou aqui, meus irmãos, condenar esses pais, porque eles estavam temendo, né, ser expulso da sinagoga, ser expulso ali do local de culto, do local de aprendizado da palavra do Senhor. Porque os fariseus haviam resolvido que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. E é por isso que eles dão aquela resposta e passam, né, para o seu filho a responsabilidade de testemunhar do que havia ali acontecido. Verso 23, vamos ver o que acontece depois. Por isso seus pais disseram, tem idade para perguntar a ele mesmo, né? Com medo dos fariseus de serem expulsos, diz, olha, ele tem idade para dar conta de si, vai e pergunta a ele. No verso 24, chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glórias a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Os fariseus já entram com a outra tática, porque as pessoas estavam ali, as pessoas tinham visto, eles, olha, agradece a Deus pela tua cura, agradece a Deus pela restauração da tua visão, né? Dá glórias a Deus e reconhece que esse homem é um pecador. Reconhece.
que Jesus era um pecador, era um homem comum que não tinha nada demais, ele era um pecador. Mas a resposta daquele que foi curado nos surpreende, meus irmãos. É uma resposta totalmente diferente da dos seus pais. Verso 25. Respondeu, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhes, os fariseus insistem: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E aí a resposta novamente daquele homem que foi curado, no verso 27, é firme. Respondeu-lhes: já vos disse e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Ele já disse: eu já falei toda a verdade, eu já dei o meu testemunho, eu já disse como ele fez, eu já expliquei. Por que vocês querem que eu repita? Por que vocês querem ouvir de novo? Vocês querem se tornar os seus discípulos? Isso suscita a ira ali dos fariseus. Né? Aquele cego sabia que os fariseus já haviam decidido que quem dissesse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Mas ele não poderia negar o poder de Deus, ele não poderia negar aquilo que ele estava vendo, e ele não poderia negar o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então ele enfrenta corajosamente, mesmo que fosse expulso da sinagoga, ele não poderia deixar de honrar, né, aquele que fez tanto bem a ele, abrindo os seus olhos. Né? E as respostas dos fariseus foram, meus irmãos, violenta. Verso 28 diz: então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. E guardem isso. Os fariseus disseram: nós, porém, somos discípulos de Moisés. Discípulos dele és tu. Estavam injuriados. Então se injuriaram. Discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés, disse os fariseus. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. E novamente Deus dá sabedoria àquele cego. Porque ele estava discutindo com doutores da palavra, doutores da lei. Né? E no verso 30, aquele homem diz: o homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Vocês não sabem de onde ele é, vocês não sabem quem é Jesus Cristo, contudo ele abriu os meus olhos, contudo ele fez este milagre. E ele continua, verso 31, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha só, olha o que o homem está testemunhando, veja o poder de Deus na vida de alguém. Um mendigo, cego, que era ignorado por muitos, estava agora perante os doutores da lei, dando testemunho, ensinando a palavra àqueles homens que tinham a sua visão espiritual fechada, cega. E ele disse: nós sabemos que Deus escuta aos que o temem. Deus escuta aos que o temem. Né? E ele continua no verso 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. O cego diz: você não está percebendo? Desde o princípio, quem fez isso? Quem abriu os olhos de um cego de nascença? Ele não tinha conhecimento disso. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Verso 33. Então ele disse: se esse não fosse de Deus, Deus não responderia. Ele não poderia fazer isso. Verso 34. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado. Os fariseus disseram isso para ele. Tu és nascido em todo pecado e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Quando você não tem os argumentos, você usa a violência, você usa a força. Quando você é pego, né,
nos seus argumentos, porque aquele homem disse, se ele não viesse da parte de Deus, Deus não poderia abrir os meus olhos. Deus não ouviria a sua voz, porque Deus não ouve o pecador. Deus não ouve. Deus ouve aos que o temem. Deus ouve aos santos. Não é? O Senhor ouve, né, aqueles que têm comunhão com Ele. O Pai Celestial ouviu o Filho, Jesus Cristo. E aí os fariseus se irritam e dizem, respondeu no verso 34 e agride lembrando do passado. Né? Isso às vezes acontece com o cristão. Às vezes nós vamos pregar o Evangelho e as pessoas se irritam e dizem, rapaz, tu nasceste, quem eras tu, tu não prestas, nunca prestasse, agora tu quer dar um de santo, não entendendo a transformação que Jesus Cristo faz na vida do crente. Não importa o nosso passado, não importa em que estado nós estamos, meus irmãos, se Jesus nos encontrar, Ele tem poder para nos restaurar. Não é? O Jesus não tem limites na salvação do Senhor. Ele salva quem quer, na hora que quer, em qualquer situação. Né? Jesus sentou com prostitutas, sentou com cobradores de impostos, homens corruptos, e ele salvou mulheres que eram adúlteras, homens que eram corruptos. Deus salvou, Deus tem o poder de transformar o homem de dentro para fora. Ele não só fez a cura física, né? Abriu os olhos de um cego, mas ele fez muito mais, e a gente vai começar a perceber isso nos próximos versos, que aí é onde eu quero chamar a atenção para você, porque o milagre sobrenatural chama muito a atenção, mas o milagre da conversão às vezes é esquecido, e esse aqui importa. Né? Então vamos prosseguir aqui, a partir do verso 35, aquele cego é expulso da sinagoga, e agora Jesus, sabendo disso, Jesus o procura no verso 35. Jesus ouviu que o homem tinha sido expulso, e encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Jesus confronta aquele cego. E o cego responde, e o ex-cego, né, que ele já estava vendo. E ele lhe respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Meus irmãos, esse verso 37, ele precisa ser enfatizado, porque a graça que existia sobre aquele homem que Jesus estava dando, Jesus estava se revelando àquele mendigo que era cego de nascença, que era tão miserável. Não é? Jesus não só abriu os seus olhos, ele agora vai poder trabalhar, ele vai poder, né, ter uma atividade produtiva e reconstruir a sua vida, mas o mais importante está acontecendo agora, porque Jesus não só abriu os olhos físicos para que ele visse o mundo físico, mas ele abriu também os olhos espirituais. Houve uma obra salvífica aqui, tá certo? Houve uma obra salvífica, e é nessa obra que nós devemos enfatizar. Quando Jesus disse, ele nasceu não por conta de pecado do pai e da mãe, mas ele nasceu, né, para que eu fizesse a obra de Deus. E qual era a obra de Deus? Não era curar aquele cego fisicamente, mas era curar ele totalmente, o corpo e a alma. Jesus salva nosso corpo e a nossa alma. Eu não quero dizer aqui, meu irmão, né, entenda bem, porque hoje a teologia está sendo distorcida, né? A palavra do Senhor não pode ser distorcida. Nós precisamos ter uma visão clara. Jesus, ele salva o corpo e a alma. Mas quando eu falo do corpo aqui, porque todos que foram salvos por Jesus Cristo ressuscitarão com um novo corpo, um corpo glorificado. Tá certo? Um corpo que não mais estará sujeito à morte, não mais estará sujeito ao pecado, não mais estará sujeito às enfermidades, às limitações e deformidades que o pecado causa na vida do cotidiano. Seremos perfeitos para a glória de Deus e viveremos eternamente com esse novo corpo glorificado quando Jesus voltar. Tá certo? Então, quando eu digo que Jesus salva o corpo e a alma, porque o Senhor, a salvação do Senhor é integral. Ele vai salvar o corpo, a alma, e ele vai restaurar toda a criação. Os novos céus e nova terra que estão lá em Apocalipse é a restauração. Esse mundo está danificado pelo pecado. Esse mundo está amaldiçoado pelo pecado. É por isso que a gente vê as pestes se espalhando, né? Catástrofes naturais acontecendo, a violência, a prosperidade dos ímpios, porque esse mundo ainda está doente e afetado
pelo pecado e ainda sobre, né, a influência de Satanás, inimigo de Cristo. Não podemos esquecer. Às vezes a gente quer viver confortavelmente nesse mundo e nos esquecemos dessa face negra. Nós esperamos novos céus e nova terra perfeito, onde a vontade do Senhor plenamente restaurará todas as coisas e não mais seremos, né, escravos do pecado ou influenciados por Satanás. Tá bom? Então, ó, verso 37, vamos voltar aqui ao texto novamente. E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, é aquele que fala contigo. E a reação desse homem, que era judeu, que sabia que não poderia se dobrar e adorar qualquer homem, a não ser a Deus. No verso 38 ele disse: creio, Senhor, e o adorou. É o sinal de que o Senhor se revelou ali, aquele homem, como Messias, como Cristo. Antes de morrer e ressuscitar, muitos dos seus discípulos só haveriam ter essa visão depois que Jesus ressuscitasse e o glorificasse. É o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo só compreendeu, né, só entendeu, só encontrou Jesus Cristo depois da ressurreição. Mas esse cego teve o privilégio de encontrar Jesus Cristo ainda no seu ministério terrestre, entender que quem estava ali era o Messias, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho bendito de Deus, né? O próprio Deus encarnado, e o Verbo se fez carne, como diz aqui no Evangelho de João, no primeiro capítulo. O Senhor estava ali, frente a frente com ele. Ele podia contemplar com os seus olhos físicos, mas os seus olhos espirituais estavam abertos. E ele podia contemplar a glória de Cristo, ao ponto dele dizer, eu creio, e não só dizer eu creio, se dobrar e adorar o Senhor. E Jesus aceita a adoração, né? Para aqueles que negam a divindade de Cristo, esse versículo 38 é muito complicado, tá certo? Mas Cristo é Deus. Cristo é Deus, tá certo? Então, no verso 39, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. É o que eu estava dizendo aqui. Às vezes você tem sua visão natural aberta, mas você não consegue ver a glória de Deus. Você é cego. E aí eu digo que aquele que não consegue ver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que não consegue se dobrar e dizer creio, infelizmente, né, é cego, surdo e mudo, miserável, pobre, e necessita urgentemente de salvação, porque não sabe para onde vai. Ele anda em trevas, ele não sabe o que vem daqui para frente. Ele não sabe onde passará a eternidade. Ele não sabe o que acontecerá com ele daqui a 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300 anos. Mas a igreja do Senhor na face da terra, e aí onde meu irmão, minha irmã, agradeça a Deus por seus olhos serem curados, os olhos espirituais, pelo Senhor ter nos aberto os olhos. Porque quando esse mundo é ameaçado, quando nós somos ameaçados, como no presente momento, em vez de nos desesperarmos, em vez de pensarmos, o que é que vai ser, podemos olhar para frente e dizer, olha, aconteça o que acontecer, eu sou do Senhor. Eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo. Ele segura a minha mão. Eu já disse aqui em outros estudos, quem já está acostumado a ir lá na igreja presbiteriana fundamentalista do IPCEP sabe que eu digo isso, né? Daqui a 200 anos eu estarei na glória com o Senhor, essa é a minha esperança. Muita gente tem feito planos para os próximos 30, 40, 50 anos. Eu faço os meus planos aqui na Terra, mas nunca esquecendo de que a minha realidade é muito mais ampla. Eu tenho que olhar para o futuro, não como os homens cegos desse mundo olham, com a visão míopes, que só conseguem enxergar o que está perto e não o que está longe. Nós, como povo de Deus, devemos enxergar, meus irmãos, a providência de Deus. E aí a providência de Deus mesmo em acontecimentos ruins. O mundo, ele é abalado por muitas coisas. Jesus disse que isso iria acontecer. Guerras, pestes, né? O que está acontecendo no mundo, algumas coisas nos chamam mais atenção. A atual hoje é essa pandemia. Mas eu quero te dizer, o Senhor nos chamou para a sua glória. O Senhor nos chamou para servi-lo na eternidade.
E aconteça o que acontecer aqui para frente. Eu sei que muitos crentes irão perder a vida, alguns já estão perdendo, a gente começa a sentir, né, as notícias chegando aqui de alguns homens de Deus que trabalharam tanto tempo com o Senhor aqui na terra, cumpriram a sua missão e foram chamados por Deus para a glória. Porque ninguém morre antes do tempo. Nós temos os nossos dias contados pelo Senhor. Né? Então, graças ao Senhor, que Ele te dê visão para entender que algumas coisas, né, fazem parte do plano dele, fazem parte da ação de Deus nesse mundo para a restauração final. Que algumas coisas muito ruins acontecerão antes que Cristo volte, mas essas coisas, apesar de terem efeitos negativos momentâneos, servirão como testemunho do poder, da glória e da majestade de Deus. Os homens andavam muito esquecidos, né? Muita gente estava tão distante de Deus e agora tem um tempo nos seus lares para refletir acerca da sua vida. Meus irmãos, eu não estou dizendo que eu estou gostando dessa praga, pelo contrário, a gente deve orar pelos que estão nos hospitais, que estão padecendo, por aqueles que estão apavorados, aqueles que estão sofrendo, já eram enfermos, estão sofrendo muito mais, pelos pobres que estão presos, às vezes em casebres quentes, a gente sabe que o nosso clima é quente, e ali sem poder sair, sem saber, que perderam seus empregos devido a essa pandemia. Mas eu não posso deixar de levar o consolo e dizer, Deus está no controle. Eu não sei porque isso está acontecendo agora, mas eu sei que está dentro do tempo de Deus. E eu sei também que tudo nos levará para a glória de Deus. E que no final de tudo, Deus será louvado e engrandecido. E eu peço que Deus abra os teus olhos. Eu peço que o Senhor abra os teus olhos para você ver o grande plano dele salvífico e você possa enfrentar, porque essa tempestade vai passar, mas os novos céus e a nova terra, esse não passará. Assim também, como aqueles que negarem a Cristo, como os fariseus fizeram, expulsando aquele cego da sinagoga, negando ao Senhor. A gente vai ver aqui que o capítulo 9 termina de uma forma que eu digo assim, eu fico triste pelos fariseus, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele atende os pequenos, Ele atende os excluídos. Aquele mendigo não era valorizado por ninguém. Aqueles fariseus provavelmente passaram por aquele mendigo e nem deram atenção, mas Jesus Cristo viu aquele mendigo e disse, Ele está ali para que eu evidencie um sinal que sou Deus, que sou Salvador, que eu sou o Cristo. Ele foi usado para isso. Tanto é que ficou registrado na eternidade. Nós não sabemos o nome daqueles fariseus que estavam ali, todos eles, mas nós também não sabemos o nome desse cego aqui no texto que acabamos de ler, mas nós sabemos da sua história e nós sabemos do que Jesus é capaz de fazer. E aí, meus irmãos, eu espero em Cristo Jesus que o Espírito Santo ilumine a tua mente. E eu queria encerrar, né, e para você prestasse atenção na conclusão desse capítulo 9. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E nem os fariseus, ouvindo isso, há um arrependimento, há uma dureza de coração. Talvez você que tenha escutado esse vídeo, eu não sei quando, em que momento você está escutando, você está vendo esse vídeo, talvez você não tenha gostado do que tenha visto, um vídeo com muitos minutos, talvez você não chegue nem ao final dele, mas eu vou dizer uma coisa a você, eu espero que você consiga ver, enxergar a graça de Deus sobre aquele cego, essa mesma graça pode vir sobre você. Não estou falando de cura física, Deus cura hoje, cura. Se você está enfermo, peça para Deus curar, mas primeiro, o mais importante é que Deus curou aquele cego espiritualmente. Por isso que ele diz, eu creio, e se dobra perante o Senhor e o adora, o ama, o deseja como o Senhor e como o Salvador da sua vida. Ele demonstra gratidão, coisa que os fariseus, mesmo vendo aquele sinal de Cristo, não acreditam. No verso 40, os fariseus dizem, e aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Para Jesus. E a resposta de Jesus é uma resposta que deve gerar temor a nós, meus irmãos.
e deve gerar temor a você que não crê no Senhor. Porque Jesus, olhando para aqueles fariseus, disse-lhe: se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus quis dizer o que aqui? Se vocês admitissem a cegueira de que não estavam entendendo o que estava acontecendo e pedissem misericórdia a Jesus, eles seriam salvos. Como eles não admitiram a cegueira, os fariseus, como não admitiram, dizendo, nós somos discípulos de Moisés, nós enxergamos a verdade, nós temos a verdade, e olharam para Cristo e desprezaram, eles foram mortos nos próprios pecados. Eles permaneceram nos próprios pecados. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. O que é que nós podemos aprender com esse sinal registrado no Evangelho de João, capítulo 9? Primeiro, a cura física é importante para nós, mas ela não é suficiente. É necessária uma cura espiritual, é necessário nascer de novo. O Evangelho, na realidade, ele vem a princípio para que você nasça de novo. Nem todos aqueles que nascem de novo são curados fisicamente no momento. Mas no final de tudo, né, você que é cego e que é crente em Cristo Jesus, escute, o Senhor te dará um corpo glorificado e você poderá contemplar com os seus olhos a face do Senhor Jesus Cristo, a face, né, do Pai Celestial em Cristo Jesus. Porque veremos Deus através de Cristo Jesus, veremos o Pai e o Espírito Santo através do Filho Jesus Cristo. E você hoje, mesmo cego fisicamente, mas se teu coração crê em Jesus Cristo, você tem uma visão muito maior do que qualquer homem que diz que vê tudo que está no mundo, mas seu coração não consegue enxergar Deus. Então louvado seja o Senhor, que salvou a vida de um mendigo cego, né? Glorificou o nome dele, escolheu ele para aquele momento e o abençoou. Né? Que Deus te abençoe também, meu irmão, minha irmã, e você que ainda não conseguiu enxergar Jesus como Senhor e Salvador, que o Senhor tenha misericórdia de você e abra os teus olhos. Amém? Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus que estás no céu, bendito e louvado seja teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, pela palavra. Eu te agradeço por tua misericórdia. Eu sei que tudo é dom teu, Senhor. Eu não conseguiria entender se não fosse a ajuda do teu Espírito Santo. Eu sei que aquele que está me ouvindo, me vendo, não conseguirá entender, Senhor, se não houver uma ação especial do teu Santo Espírito, dando vida, regenerando, abrindo os seus olhos espirituais para ver, Senhor, a grande salvação em Cristo Jesus, para ver, Senhor, os novos céus e a nova terra, a restauração deste mundo. Mesmo que no presente passamos por tantas dificuldades, tantas tribulações se multiplicando pela face da terra, nossa esperança se mantém viva, Senhor, porque sabemos que este não é o mundo definitivo, mas aguardamos a restauração dessa terra, Senhor. Aguardamos, Senhor, o teu retorno. Maranata, vem, Senhor Jesus, abençoa a tua igreja em toda a face da terra, fortalece os fracos, abre os olhos dos cegos, Senhor, faz, Pai bendito, com os que estão desesperados, encontre um refúgio, faça de ti a tua fortaleza. Tens misericórdia, Santíssimo Deus, dos que estão nos hospitais, dos que estão, Santíssimo Deus, em situações tão complicadas, tendo que sair por conta do sustento da sua família. Dá calma, protege, livra o Senhor, se for da tua santa vontade, dessa peste que tem se espalhado. Conserva a sua vida, Senhor. Abençoa, Pai amado, os lares, as famílias, e aí eu te peço, Senhor, pela igreja aqui do IPSEP, cada família que me conhece, cada família, Senhor, que tu colocasse no nosso ministério, cada irmão, Senhor, que tu os abençoe, os proteja, os console. Abençoe o seu lar nesse momento, Senhor. Derrama a sua graça, traz paz, reveste-o. Livra-o, Senhor, de todo o mal, não só desse que está se espalhado, mas de todos os outros, Senhor. Eu rogo pela igreja na face da terra. E rogo também, Santíssimo Deus,
por aqueles que estão distantes de Ti. Ó Deus, que Tu derrame graça salvífica, que Tu multiplique a pregação do Evangelho nesses tempos de tribulação, para que haja, Santíssimo Deus, salvação e esperança, Pai eterno. Sei com os nossos governantes, Pai, dá sabedoria para que eles saibam lidar de forma honesta e responsável, Senhor. Que não se desvie recursos, Santíssimo Deus. Faz com que as brigas pessoais caiam por terra, Santíssimo Senhor, e haja uma união entre os governantes desse mundo, para que, honestamente, Senhor, eles estejam promovendo o bem-estar do povo, porque os pobres, Pai eterno, são os desprotegidos desse mundo, quantos mendigos, como aquele cego, estão sem ninguém ali. Mas eu sei, Pai amado, que Tu não rejeita ninguém. Assim como Tu olhasse para aquele cego e restaurasse os seus olhos e também a sua alma. Eu sei que Tu podes fazer isso hoje, Senhor. Tens misericórdia da nossa sociedade. Derrama a graça sobre o nosso Brasil. Traz um verdadeiro avivamento, Senhor. Que haja pregadores fiéis a Ti. Abafa, Santíssimo Deus, a fala dos falsos profetas, daqueles que andam pregando mentiras. E também, Senhor, desperta o coração dos empresários, dos ricos desse mundo, para socorrerem os pobres, Santíssimo Deus, para ajudarem, darem as mãos, Senhor. Traz uma união para que possamos, Santíssimo Deus, ajudar uns aos outros, assim como Tu nos ordenaste, Senhor. A Tua igreja nos ajuda, Senhor, a entender o contexto que estamos passando, para Te agradar como convém, para que venhamos amar, Senhor, as pessoas sem olhar a classe social, sem olhar a sua situação, e nos ajudar, Senhor, mesmo quem não peça, mesmo quem não reconheça, mas que possamos ser, no meio da sociedade, uma força positiva, Senhor, uma força benéfica, benignidade, Senhor, surja no meio da Tua igreja, que venhamos ser benignos, Pai amado, que venhamos ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor, crentes e não crentes, para a glória do Teu nome, para que Teu nome seja glorificado. Reveste-nos, Senhor, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem. Aqui um abraço, dizer para a igreja, aqueles que nos conhecem, estamos com muita saudade de vocês e eu desejo, o nosso desejo, eu sei que é o seu, que a gente venha rapidamente poder nos encontrarmos no templo e louvarmos juntos e cantarmos juntos. Mas enquanto isso não acontece, hoje é terça-feira, né? Dia de culto doutrina, eu espero que você esteja aí reunido com sua família. Após essa mensagem, faça seu culto de oração, cante, louve ao Senhor e releia o texto, releia João capítulo 9, medite, relembre aqui. Eu sei que esse vídeo está longo, mas é para a glória do Senhor, né? E eu espero que Deus te dê ânimo, força para entender, compreender. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, né? Ou, quem sabe, até nos encontrarmos juntos ali no templo ou na glória, né? O Senhor sabe todas as coisas, tudo está debaixo da sua mão poderosa. Então, bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Então, meus irmãos, um grande abraço e até a próxima. Tchau.